Olá, bom dia. É muito bom nós estarmos aqui, para esse momento de devocional. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pela vida de cada um que aí está, daqueles que vão assistir em outro momento esta live, essa devocional, onde nós vamos falar sobre recomeçar. E para esse momento, para essa reflexão, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 60, versículos de 1 a 3, que diz assim, Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Bom, nós já falamos um pouco sobre Isaías, nós temos falado já há alguns dias, Ontem, por exemplo, nós falamos sobre isso, na igreja também já comentamos sobre Isaías em algum momento, e a gente sabe que o texto de Isaías, do capítulo 56 até o 66, é um texto depois do cativeiro, ou seja, o povo tinha sido levado para uma terra estranha, tinha perdido tudo, a sua nação tinha sido devastada pelos inimigos. E aí Deus, então, no capítulo 40 ao 55, você tem o profeta animando o povo a voltar para a terra para reconstruir. Deus haveria de abrir as portas do território inimigo, liberar o povo de volta para a sua terra, para que o povo reconstruísse a sua vida. E toda reconstrução, todo recomeço é difícil. Então você tem Isaías, do capítulo 55 ao 66, animando o povo a retomar as suas vidas, E aqui nesse texto especificamente, a ordem é: levanta-te e resplandece, porque a tua luz já vem, E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Esse povo, depois de ter abandonado ao Senhor e sido levado em cativeiro, eles acharam que não iam mais alcançar o perdão de Deus, não iam mais restaurar a sua história, restaurar a sua vida, Haja visto que está escrito lá em Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos, que eles acreditavam que eles eram ossos sequíssimos, quebradiços, ou seja, sem nenhuma possibilidade de viver novamente. Mas Deus o tempo todo prometendo, através de Ezequiel, Jeremias, Isaías, Deus o tempo todo prometendo que haveria de dar vida novamente a esse povo, haveria de dar a esse povo realmente condições de refazer sua história. Mas muitas vezes recomeçar é difícil porque a gente não aceita o perdão, Às vezes recomeçar uma vida conjugal é difícil porque a gente não aceita o perdão do cônjuge. Às vezes recomeçar uma empresa, um empreendimento, alguma coisa é difícil porque a gente não aprendeu as lições que nos levaram a desistir. Muitas vezes as pessoas quebram, na linguagem popular, a pessoa começa uma empresa e não dá certo, aí não dá certo de novo, ele tenta de novo, não dá certo de novo, e aí ele desiste de recomeçar. Quantas pessoas a gente conhece, pessoas famosas, que batalharam e recomeçaram tantas vezes, como Thomas Edison, que inventou a luz, está aqui do nosso lado a luz, foi inventada a partir de recomeços constantes, mais de 900 vezes errando para recomeçar, Deus tem prazer nos recomeços, sobretudo no recomeço da vida espiritual, Por isso que lá em Apocalipse 2, versículo 5, vai dizer lá: lembra-te de onde caíste e retoma a sua caminhada, lembra de onde você caiu. Então a gente é sempre chamado por Deus a recomeçar, Eu trabalho com arte, eu sou designer, trabalho com personalizados, Então vira e mexe, eu preciso fazer algum desenho, alguma coisa, e quando não dá certo, eu tenho que apagar tudo e recomeçar. Eu tenho que fechar o programa, ou zerar a página do programa, abrir um novo programa, abrir uma nova página e recomeçar. Às vezes a pessoa fala assim: faz uma caricatura minha. Aí você vai fazer a caricatura da pessoa, não fica parecido, Aí você fica com medo da pessoa ficar chateada, aí você vai, apaga e recomeça. E às vezes é várias vezes isso, a pessoa está pagando para eu fazer. Então eu tenho que entregar o serviço de qualidade, eu tenho que recomeçar, eu tenho que me esforçar para recomeçar. É muito difícil, mas é necessário. Cristiane, graça e paz, irmão, Deus te abençoe, tá? Então, recomeçar é difícil, É cansativo, tem que ter persistência, tem que ter... Aí, quando eu vou recomeçar um desenho, eu falo assim: vou começar de outro jeito. Não, esse detalhe aqui eu vou fazer dessa forma. Não, isso aqui... Aí você tem que ir começando a mudar algumas coisas para você chegar no objetivo, Nos dias de hoje, nesses dias de imediatismo, que a gente quer fazer tudo com pressa, correndo,
Recomeçar é muito difícil. É mais fácil largar para lá e partir para outra aventura, para outra coisa, para outra situação, né? Ah, eu vou largar para lá esse negócio de igreja, vou largar isso para lá, negócio de fé, vou largar isso para lá. É mais fácil, né? Depois de dores, traumas, decepções, fracassos, desânimos gerais, né, que a gente recomeçar dói. Eu fiquei parado um tempo na academia, né? Quem malha sabe, fiquei parado um tempo, mais de um mês. E por esses dias recomecei. Como dói, né? Como qualquer 5 quilos parece 100. Qualquer 5 quilos que você pega parece 100. Qualquer exercício que você faz parece que seus músculos vão rasgar. É muito difícil recomeçar. Mas é um trabalho de persistência. É necessário a gente recomeçar. E é interessante a gente pensar que quando a gente recomeça, Deus dá oportunidades. Deus coloca pessoas, né, na nossa vida. Deus coloca circunstâncias, nos coloca diante de circunstâncias, nos coloca diante de oportunidades, diante de pessoas, diante de situações as mais diversas, que vão dando indícios de que Ele quer que a gente recomece. Né? Deus enviou o profeta Isaías para falar com o povo. Deus enviou o profeta Jeremias para falar com o povo. Deus ordenou que o rei Ciro da Pérsia, na época que eles estavam na Pérsia já, né, no cativeiro persa, Deus ordenou o rei Ciro que liberasse o povo para recomeçar. Deus colocou Neemias como copeiro do rei Artaxerxes na época da Pérsia, para que liberasse o povo para recomeçar. Então o rei Ciro libera, o rei Artaxerxes libera, Deus levanta homens com um grau de poder político semelhante ao de Neemias, ou com a envergadura sacerdotal de Esdras. Então Deus levanta pessoas e oportunidades, situações para viabilizar, para pavimentar o nosso caminho de recomeço. E ontem nós falamos sobre isso, né? Caminho no deserto, né? Baseado em Isaías 43:19. Então Deus vai pavimentando esse caminho de retorno. Ele consegue fazer isso, ele faz isso o tempo todo, né? Ele vai pavimentando o nosso caminho para que a nossa jornada fique mais leve através de pessoas. Lá em Isaías 48 fala assim que Deus ia preparar rios no deserto, para que o povo não tivesse nem sede. Ele ia fazer tudo para que o povo pudesse ser abençoado e chegar ao destino final do seu recomeço, né? Então por que você não recomeça? O que na sua vida precisa de recomeço? Talvez o recomeço você não perceba que precisa dele, porque você nunca acha que parou. Mas quando a Bíblia fala, lembra de onde caíste, esse texto é escrito para crente, é para uma igreja. Então muitas vezes a gente está na caminhada com Deus, e a gente está tão envolvido na caminhada com Deus, tão envolvido no serviço com Deus, que a gente não tem mais aquela pegada espiritual que a gente tinha lá no início, quando a gente se converteu, lembra? Lembra lá atrás, quando você se converteu? Você orava mais, com mais intensidade, você jejuava, você lia a Bíblia, você era mais generoso, você amava mais as pessoas, você não fazia maledicência. Estou falando por mim, né? Eu não fazia nada disso, eu estava sempre disposto a fazer a obra de Deus, nunca dava desculpa, estava sempre pronto para servir a Deus, né? Mas aí o tempo foi passando, eu fui largando tudo para trás, fui perdendo essas dracmas preciosas, né? Fui deixando tudo para trás. Talvez Deus agora está nos chamando a um recomeço da devoção, a um recomeço do relacionamento. Como nós falamos domingo à noite na mensagem Síndrome de Marta, Deus não nos chamou para ser funcionário do reino dos céus, para dar produção em escala. Não, Ele nos chamou para nos relacionar com Ele. O mais precioso para Deus é o nosso relacionamento com Ele. É você parar esse tempinho aí agora, por exemplo, para ouvir essa palavra, colocar essa palavra em prática, ler um texto bíblico, orar ao Senhor, né? Aproveitar as oportunidades de servir a Deus dentro e fora da igreja. Então, são oportunidades que Deus nos dá para recomeçar aquela vida de intimidade que a gente tinha lá atrás, né? Sem o ativismo desenfreado, sem a necessidade do ativismo desenfreado. É claro que à medida que eu vou me aproximando de Deus, à medida que eu vou me relacionando com Deus, eu vou vendo as oportunidades de servir a Deus na igreja, fora dela. Eu vou vendo os dons e talentos que Deus vai acrescentando na minha vida, que vai me dando recursos para eu servir a Ele mais e melhor. E eu vou nessa caminhada, entende? Por isso que ele fala aqui, ó, resplandeça a sua luz. As pessoas, ele fala assim, o mundo está em trevas e carece da manifestação da sua luz, e a sua luz vai iluminar o mundo. Então Deus precisa que você recomece para iluminar pessoas, para ajudar outras pessoas a recomeçar. Deus precisa que você se usufrua da graça dele, no sentido de recomeçar uma vida de caminhada íntima com ele, para que você inspire e ajude outras pessoas que talvez estejam na mesma condição, né? Talvez você seja uma referência que Deus queira usar. Deus queria usar essa nação
como referência para todos os povos. Ele fala nesse texto, né? E não é diferente conosco, né? A igreja é chamada para isso. É claro que quando a gente tenta recomeçar, a gente enfrenta oposições da nossa própria mente, de sentimentos de culpa, de sentimento de não perdão, né? A gente não se perdoa, não aceita o perdão de Deus, a oposição do inimigo que vai tentar fazer com que esses sentimentos de culpa cresçam mais ainda, a ponto da gente não aceitar mesmo recomeçar com Deus, né? Eu já falei que eu já lidei com situação assim. Eu já evangelizei um rapaz que já tinha sido comando vermelho, já tinha matado pessoas. Quando eu falei com ele que havia perdão para a vida dele, que Jesus queria transformar e perdoar, ele falou: esse ponto aí eu não consigo. Eu não consigo aceitar que Deus me perdoe. Eu preciso pagar por tudo que eu fiz. E ele não aceitou que Jesus já tinha pago pelos erros, né? Que Jesus já pagou pelos nossos erros. Então recomeçar é sempre difícil por causa disso. Mas a gente precisa focar os olhos em quem? No Senhor. É em Deus, não em nós. Se a gente olhar para a gente não recomeça nunca. Se a gente olhar para a nossa condição, para os nossos recursos, a gente não consegue. Moisés só recomeçou quando ele foi tirar o povo do Egito. Lá, ali era um recomeço, né? Porque o Moisés já tinha tentado fazer isso, matou um egípcio, ficou foragido. 40 anos Moisés ficou foragido. E aí Deus então chama Moisés depois desses 40 anos e fala: agora vamos lá, Moisés, vamos recomeçar. Eu já quis te usar 40 anos atrás para tirar o povo, mas você tentou com seus próprios recursos, matou gente e fez uma situação complicada, teve que fugir. Vamos recomeçar de outro jeito agora? Então Deus leva Moisés lá num recomeço para tirar o povo. E Moisés, aceitando esse trabalho de Deus, ele consegue realmente fazer o trabalho dele, né? Então recomece, meu irmão. Recomece. Deus vai levantar pessoas para te ajudar nesse recomeço, para te dar a mão. Deus levantou uma igreja para te ajudar nesse recomeço, para te dar a mão. Oportunidades as mais diversas, né? E as circunstâncias ao seu redor vão indicando o interesse de Deus no seu recomeço. De repente você conheceu uma pessoa, uma situação, ou foi plantado num lugar, entrou num emprego novo, alguma situação que você pensa que é por acaso, mas você vê que aquilo está apontando para um recomeço. Alguma pessoa que encostou em você, alguma situação que chegou perto de você, alguma igreja, algum lugar, alguma situação, alguma questão de saúde, não sei, alguma coisa está apontando para você que é hora de recomeçar. É Deus te mostrando. Não vai descer um anjo para te falar isso. Está aqui a palavra, a gente lê a palavra e ela nos orienta. Olha, recomece. Eu sou o Deus do recomeço. Jeremias 29:11. Eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vocês, pensamento de paz, para dar um fim e uma esperança para você. Não é para você ficar prostrado. Tudo que Deus investiu na tua vida até agora, não é para jogar no lixo. Não. Deus, nossa, eu já escutei pessoas falando assim: nossa, eu já fui pastor, eu já fui isso, eu já fui aquilo outro, eu já fui evangelista, eu já fui músico. Uma vez tocando na noite, tocando na noite assim, fazendo serenata para as pessoas na noite, entregando sopa. Um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, veio, pegou o violão, começou a tocar um monte de música e falou assim: eu já fui pastor, já fui regente de coral, e essas músicas que eu estou tocando eram composições minhas, mas agora eu estou aqui jogado na sarjeta. Aí nós oramos, nós falamos com ele, e eu quero crer, na época era muito novo inclusive, e eu não sei o fim que deu isso, mas eu quero crer que a partir de toda aquela experiência, enquanto ele cantava as músicas que ele tinha composto, ele chorava, se lembrava do coral de 80 vozes que ele já tinha liderado, da igreja grande que ele já tinha pastoreado. Então ele lembrava disso tudo vinha cortando o coração dele. Era Deus chamando ele para um recomeço. Eu acredito que ele realmente recomeçou a vida dele. Nunca é tarde para recomeçar, tá bom? Mas recomece o quanto antes. Comece agora, recomece agora, tá bom? Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Um abraço especial para o Marcão, né? Hoje é aniversário dele. Um abraço para meu sogro, Zé Antônio. Um abraço para Cristiano, para Flávio, para todo mundo aí, tá? Fique com Deus.